O Edson Castro fez um vídeo em que ele me botou na capa já faz um tempo e eu esqueci completamente da existência desse vídeo. Alguma coisa aconteceu naquele momento que eu tava assim, eu preciso reagir a esse vídeo aqui. Mas eu esqueci completamente. Eu não lembro o que tinha acontecido, mas aí me lembraram no chat, pô, e aquele vídeo? Vamos ver agora? Pra que serve um cinéfilo de acordo com Edson Castro? O que é ser cinéfilo? Você já parou pra se perguntar isso? O que é um cinéfilo? O cinéfilo é alguém que assiste muito filme? O cinéfilo é alguém que assistiu 30 filmes em 30 dias? Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu peguei um vídeo legal do Lip Benson, que ele tá falando um pouco sobre o que é ser cinéfilo e quero colocar aqui pra você. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. O querido aqui no chat falou que era na época do Oscar. Na época do Oscar eu tava corridaço mesmo, então desculpa. Assistirem e refletirem. Cinéfilo, de maneira bem geral, é alguém que gosta de filmes. Aí você Não. Cinéfilo não é quem gosta de filme. gosta para além de só assistir. Ele quer saber aí sim. quem foi o diretor do filme, ele Não. quer saber como foi o processo para Eu tô sem. Não, isso não. Aí sim. Não, isso não. fazer aquele filme, ele quer saber sobre os bastidores, sobre a história do cinema. É alguém que curte realmente Quem gosta de bastidor é jornalista. o lance, sabe? No senso comum tem essa ideia de que cinéfilo é alguém que quer aparecer, alguém que quer ser especial, que quer só assistir o filme iraniano, em preto e branco, feito em 1900 e cacetada. Assistir Felipe Leão. cinema para além de filme da Marvel. Ah, mas Felipe, eu gosto de filme da Marvel. E ele, Felipe, também. Será que você gosta Tamo aí, mesmo? camarada. Ou você está sendo vítima de uma campanha de marketing super agressiva por uma empresa multimilionária? Pense sobre isso. Porque como diria o professor Felipe Leão... Olha eu aí. Eu não tinha visto esse vídeo ainda. Muito obrigado, querido. Nosso gosto é socialmente construído. Então, para mim, uma questão essencial... Is that a motherfucking Felipe Leão mention? Is that a motherfucking Lion Felipe mention? Sou eu. Felipe Leão aí, ó, o cinéfilo oficial de todos aí. O cinéfilo hipotético oficial. de ser cinéfilo é permitir que seu gosto seja um pouco desconstruído, sabe? É você permitir conhecer obras novas, conhecer linguagens novas, diretores novos, novas maneiras de se contar histórias através do cinema. É mais a gente ter a compreensão e a convicção de que, assim, o nosso gosto é construído e a gente tem que lidar com isso, né? O processo de construção de gosto, ele parte também de uma vontade, de um desejo de que ele possa ser construído em outra direção. Mas ele não deixa de ser construído por isso. Entende? Justamente pra a gente não cair no erro de que a gente é melhor do que aqueles que não gostam de cinema, que não são cinéfilos. Não, nós que gostamos de cinema, que portanto somos cinéfilos, e cinefilia é ter uma preocupação com o desenvolvimento e com a memória do cinema. Tá para além de gostar de filmes. Mas isso não significa que você é melhor ou pior de outra pessoa, tá ligado? Então, assim, quando a gente gosta de filmes, o nosso gosto também é construído, mas é construído numa outra direção. Mas isso não deixa de ser também incluído sob uma perspectiva de mercado. O capitalismo não tá deixando de nos influenciar nas nossas demandas. Continua influenciando, não tem muito jeito. Eu acho incrível a sensação de encontrar um filme... É só uma tomada de consciência nesse processo de construção de gosto. Você sequer sabia que existia, de alguma maneira, ele tocar em você, sabe? Ele se conectar contigo de alguma forma. Pô, isso é maravilhoso. Assim, a grande parada aqui... Muito obrigado pela menção, querido, de verdade. A grande parada aqui é a gente não cair num lugar meio idealista de acreditar que quando nós somos cinéfilos, nós estamos sendo disruptivos com a lógica, com o status quo. Não. A gente tá tomando uma consciência de que o gosto é construído. E que, portanto, saber que o gosto é construído é um primeiro passo para construí-lo numa direção distinta, sabe? Mas isso não significa que o nosso gosto não vai estar
disposto às trocas, às vivências, à nossa relação com a realidade material. Realidade material essa que é atravessada pelo capitalismo, mesmo em nós que tentamos construir um gosto autêntico. Mas é isso, então. Você é cinéfilo, você não é cinéfilo, você odeia cinéfilo, você gosta de filme da Marvel, você odeia filme da Marvel? Me fala aí. E foi isso, galera. O que eu quero falar aqui, que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Você ser cinéfilo, ele vai além de você gostar de filmes. É você Isso. querer entender filme. É você querer olhar um filme e você tentar sacar o porquê que aquelas escolhas foram feitas, o porquê que tá por trás das mensagens, ou tentar entender leituras, significados e propósitos. A gente pode ser espectador de um filme e gostar, e tá tudo bem, sabe? Você é um espectador e tá tudo bem. A arte, o cinema, ela também existe para ser entretenimento, para ser uma forma de passar o tempo. Está certo você querer passar o seu tempo e às vezes você não querer procurar propósito. Boa parte das pessoas jamais vão procurar propósito num filme, né? É isso. Quando a gente diz que a gente é cinéfilo, que a gente gosta de cinema e a cinefilia se define pela preocupação com o desenvolvimento e com a memória da linguagem, isso não significa que nós somos melhores do que aqueles que simplesmente querem ver filme. E tá tudo bem, gente. O contato com o cinema é um contato tão cotidiano, tão comum, ele é sentido de tal maneira que é perfeitamente normal que as pessoas simplesmente queiram assistir. A grande parada que a gente discute com relação a isso é que ao mesmo tempo em que essas pessoas que tá tudo bem gostar só de filme, só querem assistir seu filme, parte dessas pessoas atacam aqueles que gostam de entender, de compreender o cinema enquanto uma linguagem. Uma linguagem que, inclusive, atravessa a história. Não só do cinema, a história. Porque o cinema é um documento da nossa realidade material, da nossa historicidade, do seu tempo. Percebe? E quando a gente parte desse pressuposto, a gente tá entendendo que, assim, existe ao mesmo tempo, claro, o cinéfilo que é chato pra caralho, que acha que é muito melhor do que os outros porque é cinéfilo, mas por outro lado, essa galerinha aqui que é anti-intelectualista também. E o anti-intelectualismo aqui não é, mais uma vez, porque é melhor ou pior. É isso, eu não sou um cara que entende de física quântica. Eu não faço a mínima ideia do que é. Eu posso ter interesse, aí eu vou lá ver os vídeos do Pedro Lois, tá ligado? Mas eu não vou estudar profundamente química quântica. Eu paro na divulgação científica. Porque é o meu nível de entendimento sobre o assunto. Só que eu não vou atacar quem sabe. Tá ligado? Quer pagar de cult? Não, não vou. Então, assim, a galera que tá estudando cinema é porque compreende que o cinema é uma linguagem. Que o cinema, portanto, carrega uma gramática, uma maneira de se comunicar. Uma maneira de se comunicar que está intimamente relacionada com o seu tempo. Com o seu modo produtivo. Tá ligado? Esses dias eu tava com minha namorada indo Não é só fazer uma pipoca e sentar no sofá. no cinema, né? E aí eu falei, pô, quando você morar junto comigo, você tá ferrada, que você vai ter que assistir os filmes, vou ter que explicar os diretores. Ela olhou pra mim e ela falou, amor, eu tenho um problema demais na minha vida, coisa demais pra pensar, eu não me importo. Só boto um filme bom, tá ótimo, não quero saber quem fez, não quero saber por que fez, eu só quero assistir. E a relação de... E tá tudo bem. A minha esposa é assim. A minha esposa, ela tá começando, a Bruna, tá começando a entender um pouco mais de cinema e dos Paranauê, porque ela tá indo pro Desencontros. Porque ela não me assistia. Mas agora, como ela tá no Desencontros, e ela faz parte da equipe do Desencontros, ela tá escutando a gente todos os dias. Então ela tá... Às vezes a gente tá conversando e ela tá falando as coisas de cinema, assim, eu penso, ué, mas ela nem gostava? E ela tá falando agora? Ela nem assiste, mas ela tá escutando a gente. grande parte das pessoas vai ser essa. As pessoas querem ver uma história legal. Nós somos conectados por história há muito tempo. Perfeito, mas assim, existe uma diferença aqui que eu acho muito importante, que o Edson, não sei se o Edson vai tratar daqui pra frente, que tá intimamente relacionado justamente a essa maneira como o cinema se relaciona com as pessoas a se distinguir com as outras artes. Tá ligado? Porque se você for pensar na pintura, por exemplo, por ser uma arte que não está disposta ao olhar de todos o tempo inteiro, ninguém ousa meter o bedelho na parada. Entende? E assim, quando eu digo isso, eu não tô falando que a pessoa não tem que meter o bedelho em cinema, não. Se tem opinião, tem que falar a opinião. O que você gostou, o que não gostou, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, o Walter Benjamin,
na obra de arte da era da sua reprodutibilidade técnica, e tem uma aula no Introdução ao Cinema sobre o assunto, ele vai fazer essa distinção entre a arte aurática e a arte não aurática, né? E a arte aurática, e isso aqui não é um critério de valor, tá? Não é um critério qualitativo. A arte aurática é aquela arte que possui uma unicidade. E, portanto, o sujeito, para entrar em contato com uma obra aurática, ele demanda de entrar em contato com essa unicidade, com esse lugar aonde essa obra está disposta. Só que esses lugares onde essas obras estão dispostas a olhar, portanto, de alguns. Algumas poucas pessoas podem acessar esses lugares onde essas obras de arte estão. Então, para eu ter acesso à Mona Lisa, por exemplo, a despeito de ser uma cópia na internet, eu preciso sair da minha casa, ir para França, acessar o Louvre, que é caro, e ver lá atrás um monte de gente tirando foto no celular. Tá ligado? Ou seja, a Mona Lisa que está ali, ela está disposta ao olhar de alguns. Muitos franceses nunca entraram no Louvre, porque é caro. Porque é caro. Sabe? E aí, essa que é a grande parada. Porque essa autenticidade, essa presença única dessas obras de arte, confere a ela um valor elitista. E aqui eu não estou falando que essas obras de arte elas têm que ser desprezadas por isso. Pelo amor de Deus. Confere a ela um valor elitista. E por isso, historicamente, sob uma espécie de consciente coletivo, essas artes são consideradas de maior valor do que as demais. Percebe? Por quê? Porque elas estão dispostas ao olhar de alguns poucos. Dispostas ao olhar de alguns poucos. E quem são esses alguns poucos? As classes hegemônicas. Saca? O cinema, por outro lado, é uma arte que está disposta ao olhar de muita gente. Por quê? Porque ela é reproduzível. Pode ser reproduzida em vários lugares ao mesmo tempo. E essa reprodutibilidade do cinema, que faz com que o cinema esteja presente na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, faz com que ela seja sentida como menos arte do que as demais. Ah, Felipe, lógico que não. Se você perguntar pra todo mundo na rua, as pessoas vão falar que o cinema é arte. Sim, é verdade. Isso já se configurou no imaginário. O cinema é arte. Agora, pergunta pra uma mãe o que ela prefere, que seu filho veja Bergman ou que ela leia um livro? Não tô nem falando qual o livro. Sabe o que eu quero dizer? Ah, o livro é do Primo Rico. Ah, mas pelo menos ele tá lendo. Pelo menos ele tá lendo. Saca? Então o cinema é uma arte tão cotidiana que ele não é sentido. Por mais que seja dito como tal, ele não é sentido como uma arte de valor tal como as demais. Por quê? Porque ela está presente na vida cotidiana da classe trabalhadora, das pessoas comuns, aspas. Saca? E aí, amigo, uma arte que se coloca nesse lugar de menos valor do que as demais, por que você precisa estudar? Quando a gente vem falar que tem uma linguagem, que tem uma gramática, que tem uma história, que a gente gosta de filmes da década de 60, só tá querendo pagar de cult. Mas é esse mesmo sujeito, quando tem uma exposição de arte, se ele vai pra essa exposição de arte, ele vai lá pra tirar fotinha da Noite Estrelada do Van Gogh. Tá querendo pagar de cult também? Mas aí é parado, você tira a foto e vai embora também. Porque aí já é uma outra situação, uma outra questão que a gente pode discutir em outro momento. A gente é conectado por história desde antes da gente... Inclusive, quando a gente vai falar sobre arte conceitual, arte moderna, geralmente o que acontece? E aí falando da pintura também. A arte conceitual, a arte moderna, elas são artes que estão muito mais próximas da lógica da reprodutibilidade do cinema do que as pinturas do século XVII, XVIII, XVI, etc. Né? Então, geralmente, o que a gente vai escutar das pessoas? Isso aqui não é arte. A arte de verdade é Davi de Michelangelo, A Noite Estrelada, a Mona Lisa. Mas o funk não é arte. Mas a banana presa na parede não é arte. Tá ligado? A gente sair das cavernas. A gente juntava através das fogueiras, a gente contava histórias na pedra. As histórias são o que conectam a gente num inconsciente coletivo. Histórias são o que conectam a gente num consciente cultural. Até mesmo num sentido de nação. Então, por exemplo, por que você é brasileiro e você não é uruguaio? Porque existe uma história, existe uma construção social que diz que você nasceu numa linha invisível
que te torna brasileiro. Existe uma história contada Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. que te torna isso. Entendeu? Então essa é a coisa das histórias. E o cinema faz parte disso. E muitas pessoas não vão querer ver além disso. E algumas vão. E o desafio do cinéfilo, o desafio de quem gosta de cinema, é tentar olhar aquela obra com novos olhos. É tentar olhar a obra de uma maneira além. Então aqui, ó, Ed vem no filmes iranianos em preto e branco e a noiva dele vem da Dan Sandler. Perfeitamente equilibrado. Mas assim, e vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem que ser muito frouxo pra ter medo de filme iraniano. Você fala que você gosta de cinema e você tem medo de cinema iraniano, tem que ser muito frouxo. Muito frouxo. Um monte de filme iraniano bom. Bom. É um filme. Pô, o próprio titio, ó, tem um titio que falou uma coisa muito boa aqui, ó. Você tem brio? Você não conseguir sentar sua bunda numa cadeira e assistir 2 horas de uma obra de audiovisual, olhar e falar, ah, tá, é isso que ele quis dizer? Pô, tem que ser muito frouxo. Mas assim, você virar e falar assim, ah, eu não quero, quero gastar meu tempo com outras coisas. Só que às vezes você não pode opinar no que você não sabe, né? Ah, eu acho o cinema iraniano chato. Você já viu? Não. Então cala a boquinha. Isso aqui foi mais ou menos na época lá do Good Nerd, né? Eu acho. Não tenho interesse de ver. Beleza. É ruim. E acho que isso é um pouco que... E tá tudo bem, assim, você não é obrigado a assistir filme iraniano. Só que você percebe que existe um lugar de anti-intelectualismo, aqui é o outro ponto da mola que a gente tá falando, de anti-intelectualismo quando você fala, tipo assim, essa galera aqui é a galera que gosta de filme iraniano em preto e branco em 1939, tá ligado? Por que é o filme iraniano de 1939 em preto e branco? Existe um motivo pra isso, existe uma construção aqui nisso. Uma relação simbólica. que existe no mundo da cinefilia, que é legal, é esse chamado pra aventura de você olhar e falar, deixa eu ver coisas que vão além do que está aqui no meu alcance. Deixa eu ir ver coisas que estão além do que está no feed da minha Netflix. Deixa eu sentar e tentar entender o que é cinema, ou como é que é a construção do cinema. Pô, aqui ó, assisti recentemente um filme antigo chamado Enigma do Outro Mundo. Porra. Cara, que filme maravilhoso, virou meu filme de terror favorito. E aí é isso, assim, é porque existe uma questão que é a barreira do tempo, né? Porque até mesmo filmes que são populares, como Enigma de Todo Mundo, gente. Enigma de Outro Mundo não é um filme cult. Nunca foi, quer dizer, virou, né? Mas ele não era, na época de seu lançamento, um filme cult. É um filme popular. Tá ligado? É um filme popular, é um filme de gênero, gente. Só que qual é a grande questão? A barreira do tempo. O jovem hoje, se você lidar com o jovem, principalmente do TikTok, 5 anos já é velho. 5 anos já é velho. E aí, quando o filme se torna velho, ele deixa de ser popular. Ele já vira cult, já vira velharia. Tá ligado? Porra, Enigma de Outro Mundo é brilhante. Cara, Enigma do Outro Mundo passava na sessão da tarde pra gente. A gente assistia, pô, uma vez por ano Enigma do Outro Mundo. Eu lembro quando eu era mais novo, uma coisa que me chamou muito, foi o meu chamado pra assistir filmes de terror, foi que tinha um canal que chamava USA Channel, na Multicanal, e ele passava todos os... Pois é, aí no chat, Hitchcock era popular. Pois é. Hitchcock era um autor popular. Billy Wilder era um ator popular. Os faroestes da década de 50 eram autores populares, eram filmes populares. O faroeste era o blockbuster da década de 50. sábados de manhã, filmes de terror antigo. Filmes de terror em preto e branco, filmes de terror de diversos gêneros. Então eu assisti Guerra dos Mundos original, não o do Tom Cruise, o original. Eu assisti Frankenstein, eu assisti Drácula, eu assisti O Monstro da Lagoa Negra, eu assisti O Dia que a Terra Parou, eu assisti vários filmes clássicos. Ah, o Giallo era popular. Pois é, tem aula sobre Giallo na introdução ao cinema, tem aula sobre Slasher na introdução ao cinema. Tem aula sobre tudo isso lá. Tem 3 aulas sobre Hitchcock. De sci-fi antigo, assisti Além da Imaginação, coisas que olharam e falaram assim, cara, que foda, que histórias fodas, que coisas fodas, que jeito foda de contar um filme, e o que mais tem que tá além do que eu posso ver? E aí a gente consegue ver coisas, leituras, a gente consegue ver como as coisas se tornaram o que elas são, e você começa a entender o que é a cópia da cópia da cópia. Então, Felipe, o que você tem a dizer sobre a parceria com Bruxada Sinistra? Croizinha, aguarde, quinta-feira a gente vai falar no programa do Desencontros mais sobre isso, tá bom? Aguarde. Era tudo mentira pra arrumar música na Croizinha. Quinta-feira. Esteja ao vivo na quinta-feira, Croizinha. A gente vai falar mais sobre isso. Vai dar mais informações. Então vou dar um exemplo pra você. Uma galera tá assistindo agora Covil de Ladrões. Nossa, Covil de Ladrões é brabo. Nossa, esse filme é sinistro. Nossa, esse filme é legal. E você se pergunta,
Você já assistiu Quinta-feira, mais conhecida como Amanhã. Fogo contra Fogo, de Michael Mann? Ah, não, que filme velho é esse? Você assiste Fogo contra Fogo, você repara que Covil de Ladrões é Rodrigo Magal estará lá com a gente, diga-se de passagem. uma cópia barata de Fogo contra Fogo. Da mesma forma que Velozes e Furiosos 1 é uma cópia barata de Caçadores de Emoção, né? Que, pô, sinto dizer, mas é um copiadaço. E aí você vai entendendo as releituras, e aí você também vai entendendo como certos diretores, eles colocaram técnicas, certos diretores, eles colocaram cortes, mudanças, você vai entendendo estética, você vai entendendo obras... E tem obras, cara, que parece que elas não envelhecem. Você assiste Psicose, cara, Psicose não envelheceu um dia. Casablanca, você assiste os clássicos do Spielberg, o jeito como ele conta, você começa a entender um pouco do jeito como a leitura do cara, às vezes você olhar assim, pô, esse cara pegou uma parada e mudou, entendeu? Então você vai querer entender, pô, o que é técnica, você começa a entrar em técnica, né, tipo, o que o Eisenstein, né, inventou pro cinema que outros filmes não traziam? O que o Nascimento Eisenstein mentioned. de uma Nação, né, apesar de ser um filme, uma mensagem super bosta, ele fez que mudou o cinema, né? O que muda quando as câmeras ficam mais leves, né? O que muda com a chegada da tecnologia, com o cinema digital, do cinema de rolo, sabe? As mortes do cinema. Tem aula sobre isso na introdução ao cinema também. Esse cinéfilo é um pouco disso, assim, de você entender o significado na obra. Você olhar um filme puramente como só diversão, é legal. Pô, tem o seu valor, entendeu? Ele tem o seu valor, é uma coisa que você se diverte. Mas às vezes, pra você analisar uma obra, você tem que ter, cara... Você tem brio? Tem que parecer um pouco frouxo, entendeu? É assim, sim. Só que a grande questão é a gente ter em mente, mais uma vez, que o processo de construção do gosto, quando você toma consciência de que o gosto é construído, a gente passa a ter a compreensão de que essa lógica do divertimento ao assistir a um filme, ela só muda de lugar, gente. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, o que a galera tem em mente, e muita gente me pergunta isso, Felipe, quando eu começar a estudar cinema, eu vou parar de gostar de ver os filmes que eu gosto? E assim, a grande parada que as pessoas têm em mente é que quando a gente estuda cinema, quando a gente lê sobre filmes, quando a gente vivencia a vida, essas nossas vivências, essas nossas leituras, esses nossos estudos mudam a maneira como nós experimentamos o filme. E experimentamos a vida também. Tá ligado? Então, quando a gente diz que o processo de leitura, ele não é para que a gente pare de gostar, e, portanto, não é para que, quando a gente tá com conhecimento sobre a coisa, que a gente vai ficar com um caderninho anotando os erros dos filmes, que não. Na verdade, essa leitura, essas vivências, mudam a maneira como a gente experimenta um filme. O que a gente tá falando aqui é que a gente também se diverte com esses outros filmes. O que a gente tá falando aqui é que a gente amplia a maneira como a gente se relaciona com o cinema. Porque se antes a gente gostava de alguns filmes que são mais massificados dentro da indústria, agora a gente gosta também desses. A gente pode gostar também desses. Mas a gente conhece outros filmes e esses outros filmes também nos agradam. Também podem nos agradar. Então aqui é uma questão de gosto. E como esse gosto vai se construindo em uma direção específica. Fazendo com que a gente possa ampliar essa diversidade de contato e de experiência com o filme. Só isso. Porque às vezes você olha... Então você não vai deixar de gostar dos filmes que você gosta. Pode ser que você até pare de gostar de alguns. Pode ser. Eu parei de gostar de alguns filmes que eu gostava. Só que eu não fico triste por isso. Porque eu tô gostando de outros também. Outros que eu nem conhecia. Conheci coisas novas. E tá tudo bem. Olha pro cara, que filme é o quê? Ai, Transformers é legal. Por quê? Ah, porque eu acho legal. Não, é o paladar infantil do cinema. Entendeu? E às vezes é isso, sabe? Você tem um paladar infantil de filme... E tá tudo bem você ter um paladar infantil de filme, mas às vezes a gente quer um pouquinho mais, a gente quer uma obra. E assim, e falo pra vocês como que isso se reflete. Já perceberam que às vezes você assiste um filme que você termina e você fala... É isso, gente. Assim, bife com batata frita é uma delícia. Tá ligado? Bife com batata frita é uma delícia. Ou seja, assistir um filminho do Spielberg é maravilhoso. É o bife com batata frita. Mas às vezes é legal tu conhecer uma coisa nova. Tá ligado? Comer aquela comida diferente. Que aí tu vai comer assim e fala, caralho, isso aqui é pica. Às vezes nessa comida diferente que você vai comer, você vai falar assim, diferente demais. Ainda não entendi o conceito aqui. Mas conforme você vai
construindo esse paladar, você vai entendendo, porra, isso aqui tem coisa. Isso aqui tem coisa. E você vai mudando, você vai construindo novos gostos. Você não vai deixar de gostar do bife com batata frita. Você pode até deixar de gostar de algumas coisas. Por exemplo, eu. Vou falar eu aqui. Vamos falar sobre comida. Eu. Quando eu era adolescente, e portanto o paladar infantil, que o Edson tá falando aqui, eu adorava sorvete de pote. Esse sorvete de pote das marcas convencionais aí. Adorava. Achava uma delícia. Hoje eu detesto esse sorvete. Não gosto. Eu acho ruim. Eu acho gosto de açúcar puro. Gosto de diabetes. Gosto de diabetes. E aí, assim, eu gosto de outros tipos de sorvete. Mas esse sorvete eu acho uma bosta. Hoje. Agora, isso não significa, por exemplo, que hoje eu adoro hambúrgueres artesanais. Mas eu continuo gostando de podrão. Entende? Entende a diferença? Eu não preciso parar de gostar de tudo. Algumas coisas eu vou parar de gostar, mas nem tudo eu vou parar. Caralho? O que foi isso que eu vi? Então, por exemplo, tu assiste um Seven pela primeira vez. Eu falei isso porque minha namorada assistiu pela primeira vez. Cara, minha namorada ficou... Porra, e assim, é uma delícia você poder ver como uma pessoa que não entende cinema é afetada por coisas do cinema. Então eu gosto muito de... O termo paladar infantil me incomoda profundamente. De onde tiraram que a infância está relacionada com coisa massificada? Você diz em que sentido, Bruno? Que assim, na verdade, na infância, o que a gente conhece, no geral, é aquilo que nos é apresentado. Aquilo que nos é massificado, a não ser que a família esteja lá apresentando coisas distintas. Tá muito nesse lugar. David Fincher. Então você começa a entender algumas coisas do estilo David Fincher que eles causam reações físicas na gente. Então o jeito dele contar um filme, ele faz com que o nosso estado emocional Mas essa é uma relação que, na verdade, tá relacionada com outras fases. afete o nosso corpo. Então, no meio do filme, minha mina olhou pra mim e falou assim, meu, cara, puta mal-estar que esse filme dá, né? Vai se ferrar, né? Ela tava se sentindo mal vendo o filme. Ela tava assim, cara, que agonia desse filme. Por que eu tô me sentindo mal com esse filme? Então, é o jeito como o cara filma. Tu reparou que tudo é muito fechado. Tu reparou como tem chuva. Tu reparou como tudo é horrível. O close na cara, o jeito como ele fala, o jeito como é enquadrado, o jeito como tudo é feito, pensado. Sabe, tu começa a olhar e você começa a ver que o jeito como o cara pensa o filme é o jeito como você reage ao filme. E isso é muito foda. Quando você vai assistir Ilha do Medo, quando você vai assistir um Infiltrados do Scorsese, quando você vai assistir um filme que você entende que às vezes o jeito como o cara grava, o jeito como o cara pensa, como ele atua, a própria troca de câmera, a trilha sonora, o enquadramento, o jeito como o Spielberg brinca com a reação dos personagens e a luz natural. O Spielberg tem essa coisa de luz, né? Quem começa a ver o Spielberg, você vê que ele usa muita luz. Ele tem pirado muito em luz natural recentemente, né? Então essa coisa das luzes entrando, o que é luz natural entre aspas, né? Mas essa coisa de dar esse efeito das luzes, como as coisas são. Então você começa a ver que mesmo quem pode ter a leitura da história, mas quando você quer ter uma leitura a mais, você olha e fala, pô, tem uma coisinha a mais aí. O Spielberg é conhecido pela lógica do encantamento, né? Então ele vai ter muitos planos que vêm de contra-plongé, de um leve contra-plongé, e vai se aproximando do rosto do personagem, geralmente arregalado. Então, o que a gente constrói no filme de Spielberg de maneira muito acentuada são os close-ups e o que vem em seguida. Ele constrói muito a relação do encantamento dele pelo efeito Kuleshov. O olho arregalado, hiperaberto, e o plano que vem em seguida é o plano do encantamento. Por exemplo, a Laura Dern vendo pela primeira vez os dinossauros, sabe? Aquela cena é maravilhosa por isso, porque a gente vê um encantamento direto que o cinema pode nos oferecer. Então você começa a assistir Prenda-me se for capaz, filmaço do Spielberg. Tu começa a ver como o personagem do Matt Damon, ele é sempre filmado com luzes naturais, né? Luz do sol, luz do dia, tal, que esse cara que ele tá livre, entre aspas. E o Tom Hanks, ele é sempre filmado com uma luz artificial, em ambientes fechados. E aos poucos isso vai meio que trocando. Então conforme olha o filme que o chat recomendou. Menino Pijama Listrado, bom também. Pô, não é. Pô, aí tu me pegou, Bruno. Bruno Noda. Porra. A investigação do Tom Hanks vai começando a aprisionar
o DiCaprio, né? Você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais fechado, vai sendo enquadrado em portas, em janelas, as luzes do dia vão meio que sumindo, a coisa vai trocando o efeito da luz, sabe? É assim, é como a luz conta a história de um filme, como enquadramento. O que é popular é normalmente fraco ou só é bom porque é mastigado. Não é querer pagar de cult, mas o que é realmente excelente está escondido. Mais ou menos, cara. Assim, tem muita coisa boa no cinema popular. A gente pegar John Wick, pra mim, é um filme maravilhoso e é um filme super simples. O que a gente precisa ter de diferença aqui é justamente enxergar de maneira distinta o que é simples do que é complexo. Porque existe uma falsa simetria de que a complexidade nos oferece coisas boas, profundas, que não é verdade. O que é complexo pode ser estritamente superficial, e o que é simples pode ser profundo. Profundo em que sentido? Em nos atingir de maneira direta as nossas experiências, nossos sentimentos. John Wick é um filme extremamente simples. As motivações são simples, o que move o personagem é simples, a estrutura é simples. A forma é um tanto mais elaborada, mas o filme é muito simples, como um todo, sabe? Só que ele nos oferece de maneira direta adrenalina, que é algo que o cinema de ação se propõe a fazer, tá ligado? Agora, sobre o cinema mais popular, ser mais mastigado, aí a gente vai pra lógica da expropriação do esquematismo. Ou seja, existe uma ideia proposta por Kant do esquematismo, que é essa ideia da nossa relação com a realidade. Como nós concebemos a realidade. Eu tô reduzindo muito profundamente o que significa isso. É como nós assimilamos racionalmente a nossa experiência com o mundo. Nós experimentamos o mundo e desse mundo experimentado nós racionalizamos essa experiência para criar valor, para criar sentido para as coisas. E a gente vai ter, para os frankfurtianos, a expropriação do esquematismo pela indústria da cultura. Ou seja, a indústria da cultura, ela oferece pra gente a coisa e ao mesmo tempo que ela oferece a coisa, ela nos oferece a explicação. E por isso que ela fala da expropriação do esquematismo. A indústria da cultura nos retira a nossa capacidade de racionalizar sobre a coisa, porque ela já nos oferece a resposta. E nessa resposta está os hábitos, cultura, ideologia. Não nos abre margem para a compreensão e para a assimilação própria, autêntica, individual. Ou até mesmo coletiva. Porque ela já é dada. A resposta já é dada, já é oferecida. Mas ainda assim, e aqui me distinguindo de boa parte dos frankfurtianos, eu acredito que no cinema dito popular há margem, há abertura para a discordância, há abertura para a dúvida. A gente pensa, por exemplo, no Hitchcock, e a gente pensar no Chaplin. Porra, você pega Tempos Modernos, não tem um autor, um filme tão popular quanto Tempos Modernos foi, e que discuta de maneira tão profunda as contradições do sistema capitalista, por exemplo. E é um filme hiper popular, sabe? De um dos autores que talvez seja um dos mais conhecidos da história. De das celebridades mais conhecidas da história, saca? Então, assim, por mais que eu entenda a premissa dos frankfurtianos, e mais especificamente do Adorno aqui, que é quem vai falar da apropriação do esquematismo, eu entendo que ela se encaixe de alguma maneira em algumas dessas obras, mas eu discordo da ideia de que isso é uma concepção sólida, presente em todo o filme. Que é algo que o Benjamin vai se distanciar dos frankfurtianos nesse sentido. Contra a história do filme, a câmera pra baixo, a câmera pra cima. Então, por que a gente acha John Wick 4 um filmaço? Porque as cenas de tiro são legais. Não, cara. Não. As cenas de John Wick são legais, não é só por causa da cena de tiro, não é só por causa de lutinha. Você pode ter um monte de filme que tem cena de lutinha, que tem cena de tiro, que são chatos. Mas aí é como filmar a cena de lutinha, como filmar a cena de tiro. É tudo sobre o como. Tem uma cinematografia muito boa. O plano zenital que sobe aquela escada e você tá vendo a cena de cima, parece que tá assistindo um filme, tá vendo o Diablo, entendeu? O plano zenital em Psicose. Pega o plano zenital em Psicose.
é muito simples, mas aquilo é complexo para um caralho. É profundo para um caralho, melhor dizendo. Tem uma aula de introdução ao cinema onde eu faço uma aula inteira sobre 3 cenas de Psicose. E uma delas é esse plano zenital do momento em que o Norman Bates vai tirar a mãe dele do quarto e levar pro porão. Assiste essa aula lá, Introdução ao Cinema. Pica. Aquela cena da escopeta Harry Potter, sabe? Você começar vendo ele dando tiro e a coisa acontecendo e a câmera passeando e o jeito como o cara que trabalha corte, entender dublê. Tudo isso é cinefilia, né? Você começar a olhar pra um filme além do seu propósito. Porque às vezes a gente gosta de um filme e a gente vai olhar e fala assim, por que eu gosto desse filme? E às vezes você não consegue entender o porquê você gosta. E às vezes você precisa ter o quê? Você tem brio? De você olhar e falar assim, não, eu vou... O ângulo de grua no interlúdio é absurdo. Também tem aula de Introdução ao Cinema sobre isso. A aula sobre MacGuffin do Introdução ao Cinema, eu trabalho sobre essa cena também da grua em interlúdio. É absurda essa cena, absurda. O Hitchcock é um monstro, né? A grande premissa dessa cena da grua, mas também das cenas de Psicose, é que o Hitchcock ele é conhecido por uma frase muito importante, tá? Não que ele tenha falado essa frase, mas isso define muito o Hitchcock. O Hitchcock não mostra, o Hitchcock mira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Hitchcock ele não está se importando muito com o que está fora da câmera. Melhor dizendo, ele se importa com o que está fora da câmera, mas ele quer que você não se importe. Ele quer que você só preste atenção no que está ali, sendo mostrado. Para que quando acontecer, aquilo que está de fora te surpreenda. Vou sentar e eu vou entender esse filme. E às vezes você vai olhar um filme, eu não assisto filme preto e branco. Porque você é frouxo. Você é um banana. Você é um banana. Tu não consegue sentar 2 horas nesse seu cérebro podre, viciado em TikTok. Que isso? Tu não consegue assistir um Casablanca, que é um filmaço, que você é um banana. Não, eu não gosto de Casablanca, gente. Desculpa. Tu vai perder uma puta de uma história, tu vai olhar um filme que influenciou um monte de filme. Sim. Por quê? Porque é preto e branco. Porque tem estética tal. E acho que isso é um pouco da cultura da intelectualidade que a gente tá hoje, cara. Que a gente hoje quer tudo muito confortável, a gente quer tudo muito... mastigado, a gente quer tudo na mãozinha, a gente quer tudo fácil. E a gente não consegue se propor um desafio intelectual de sentar e ler um livro. Você quer ler o resumo do livro em 2 minutos. Tem um influenciador que me quebra. Tem um influenciador esses dias que tava falando num grupo abertamente, tá? Que o cara fazia vídeos explicando a história. Olha que o cara não tem vergonha, tem tudo isso printado. O cara não tem vergonha de falar abertamente que ele gravava vídeos sobre uma franquia, que ele lia o resumo na Wikipedia, lia o resumo na Wiki, assistia o vídeo de uma outra influenciadora, e aí pegava tudo e fazia o vídeo dele baseado nisso. O cara ganhava dinheiro fazendo aqueles vídeos, o cara ganhava dinheiro fazendo aqueles vídeos, Tem gente que usa Ghostwrite pra fazer crítica de cinema. Só joguei informação. trabalhava daquilo, só que o cara não consegue parar. Eu tô ganhando grana com isso, né? Deixa eu ler. E aqui eu não vou nem fazer eu vou fazer um exercício de virtude, tá? Mas porque aqui hoje eu posso, tá? Gente, vou mostrar essa pastinha aqui pra vocês, tá? Essa pasta daqui é uma pasta minha que chama Estudos, dentro do meu Drive, tá? Essa pasta daqui também tenho no meu. Aqui são todos estudos de coisas que eu leio. Vamos ver o que o Edson estuda. Trabalho e carro. Fianças pessoais. Deve ser finanças. Pesquisa e barba. Pesquisa violência. Pesquisa pele. Pesquisa adolescência. Pesquisa trânsito. E que eu vou preenchendo e guardando. Então, sei lá. Vamos pegar aqui de trânsito, vai. Trânsito? Então é um bando de informação que eu fui pegando uma vez que eu tava lendo e vou jogando aqui. Eu tenho várias dessas aqui, né? De vários assuntos, algumas maiores, outras menores. Porque eu acho que assim... também é um assunto aqui, é um assunto lá, né? Porra. Vamos dar um foco também aí, hein, Edson. Um bagulho de barba? É uma parada assim. Sabe o professor da universidade? O professor lá que você vai fazer seu TCC? Vai fazer sua monografia? Aí o Edson vai falar assim, queria fazer minha monografia sobre o trânsito das pessoas que circulam pela cidade de São Paulo para ir à barbearia e discutem com o barbeiro a violência da cidade numa relação direta com o dermatologista. Aí o seu
seu professor vai falar, pô, Edson, recorta. Escala, né? Vamos recortar. E infelizmente eu perdi o meu de barba. Que eu não... Ah, não, tá aqui. Ufa, graças a Deus. Eu vou falar de barba, vou falar de cabelo, vou falar de algum assunto. E eu preciso fazer o quê? Pô, eu preciso entender o bagulho que eu tô falando. Então eu vou lendo, eu vou anotando, eu vou tomando nota. Porque um dia eu vou fazer um vídeo, eu vou pra esse meu arquivo do dia que eu esqueci de falar que é durante a adolescência também. Perfeito. li. E vou bater as informações pra ver se tá tudo certinho. Porque o meu trampo é um trampo de pesquisa também. Pior que dar um filme, né? Porra, Edson, é isso. Você tá querendo fazer um filme, né? Sobre isso. O Edson, ele tá preparando um filme e eu tô julgando ele. Porra. Agora tu ouviu um influenciador falando, pô, tu tá falando dessa série daí, baseada no livro, tu leu? Ah, não, mas a fulana viu, fez vários vídeos, assistiu os vídeos dela, eu resumo os vídeos dela. É o cérebro podre. Então, tipo assim, a pessoa que influencia tá com o cérebro tão cozido quanto quem é influenciado, sabe? E assim, e é por isso que, tipo, pô, quando eu dei uma treta do filme iraniano, um bagulho que me pegou que assim, caralho, é só um filme. Ele não vai te morder. Não é um bicho papão. Não vai te empurrar. Virou treta real, cara. Pô, porque assim, zero treta. Eu acho, Tem né? culhão de você sentar e assistir 2 horas de um filme, tendo que às vezes o seu A não ser que seja uma outra treta que eu não tô trabalho fala de filme, pô, pelo amor de Deus, entendeu? Óbvio. Você tá no seu entretenimento? Tudo bem, entendeu? Tudo bem. Entretenimento, pode assistir o que você quiser. Mas às vezes, bicho, pô, se tu gosta da parada, tu quer a parada, se desafia um pouco. Tem que pegar minha água Eu também. gosto de cinema, se desafia um pouco. Pega o Felipe Leão, vai lá no Felipe Leão, vai ver. Felipe Leão, qual o filme judeu? Eu tenho que ver. Qual o filme palestino? Eu tenho que ver. Qual o filme croata? Eu tenho que ver. Qual o filme francês? Eu tenho que ver. Quem que é o Truffaut? Filme japonês? Se desafia. Porque às vezes, cara, tem um paladar, assim, incrível pra gente descobrir. Mas também aqui, assim, vamos lá. Que tem uma coisa que essa parada que o Edson tá falando. Vai lá ver filme croata, pergunta pro Felipe. Não sei, cara. Não sei. Ah, o filme do Sri Lanka, então. Também não sei, caralho. Não vi filme da Croácia e do Sri Lanka. Não conheço. Não vi. Quer dizer, pelo menos. Então, assim, existe uma questão, assim. Entender cinema não é ver filmes de países aleatórios. Que é muito do tipo, assim... Eu não tô falando que o Edson tá falando isso, tá bom, gente? Mas, porque é muito eu que sou da geografia, né? E aí, quando eu falo que eu me formei em geografia, sou médico em geografia, a galera fala assim... Ah, então fala pra mim aí a capital do Sri Lanka. Não sei, caralho, a capital do Sri Lanka. Ah, então qual é essa bandeira aqui? É de qual país? Não sei de que país é essa bandeira, cara. Eu sei muitas bandeiras. Mas não sei a bandeira dos 200 e sei lá quantos países. Não faço a menor ideia. Tá ligado? Ou até mesmo se não quiser, tá? Às vezes acho que não precisa assistir toda loucura. Às vezes você, vamos ver. Eu quero ver um filme americano velho, sabe? Eu quero ver um filme americano velho. Pra ter referencial. Brasileiro, pô. Pra ter referencial. Qual os filmes iranianos? Nenhum. Mas tem gente que não consegue ver um filme iraniano, senão explode. E acho que esse é o rolê do que é ser um cinéfilo. E óbvio, pra terminar, acho importante falar. Ser cinéfilo vai te fazer melhor que ninguém? Que alguém? Não. Você não é melhor porque você viu Truffaut. Você não é melhor porque você viu Buñuel, porque você viu Godard, porque você viu Kurosawa. Não. Mas tu tem um conhecimento a mais. E conhecimento nunca é ruim. Peraí. Você não é melhor porque você viu Buñuel, porque você viu Godard, porque você viu Kurosawa. Não. Mas eu tive a leve impressão em algum momento, no momento que ele falou Buñuel, que ele tinha falado Gaspar Noé. Aí eu ia falar assim, porra, mas aí também... Aí tu não é melhor que alguém, tu é pior. Tu é uma pessoa pior. Tu tem um conhecimento a mais. E conhecimento nunca é ruim. Estudar nunca é ruim. Saber nunca é ruim. Pô, imagina eu falar pra você e falar assim... Discordo. Você é o chato aqui. Mas a gente já falou, inclusive, no programa que o Diogo Santos, professor universitário, que foi lá no nosso programa, da Faculdade de Educação, inclusive, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, existe uma grande questão no âmbito popular, que é essa crença de que cultura é algo bom. De que educação é algo bom, necessariamente. Não é assim que funciona, tá ligado? Cuidado. Cuidado com essas questões. É claro que aqui o Edson tá falando, e vamos passar o pano aqui, que o Edson tá falando sobre cinema, gente. Então, assim, porra, estudar cinema não faz mal a ninguém. Só faz bem, diga-se de passagem. Porque é isso, você vai estudar o cinema e o cinema é um documento da história. O máximo que vai acontecer é você conhecer um pouco mais da história do cinema. Da história da humanidade, diga-se de passagem. Pelo menos do último século. Sabe? O cinema foi a arte do último século. Percebe? Mas essa ideia de que educação é algo necessariamente bom, de que arte é algo necessariamente bom, de que cultura é algo necessariamente bom, é um tanto equivocada.
Porque educação também produz coisa terrível. E assim, é isso. Você perguntar pra mãe se prefere que o filho assista um filme do Bergman ou leia o livro do Primo Rico, geralmente, e aqui é a mãe hipotética, evidentemente, geralmente vai se falar, não, que se leia o livro. Porque ler é mais legal, né? Melhor, a arte é mais aurática. Assim, tá lendo o Primo Rico, né? Pode morrer agora limitado o que tem na Netflix, o que a Netflix pode te dar, ou você tem 100 anos de uma indústria pra trás, Hollywood, Europa, Brasil, Ásia, 100 anos dessa indústria de histórias incríveis pra você ver. Terror, drama, romance, comédia, 100 anos de coisa pra fazer. Você gosta de cinema? Cara, tem 100 anos de coisa pra você explorar. Se você começar a ver agora, você não termina nessa vida de viver tudo. Então, pô, Tu não termina de ver tudo se você tentar ver todos os filmes de um ano só. Você não vê. Então, assim, cinéfilo, descansa. Você não vai ver todos os filmes do mundo. Mas, pra além disso, isso que o Edson tá falando é legal, porque, assim, quando a gente que estuda cinema, que é crítico de cinema, e que, portanto, tem uma bagagem de ter assistido mais filmes e de diversos lugares e tempos, a gente vai montar uma lista de melhores filmes, nossos filmes favoritos, e, assim, geralmente essas listas vão ter, majoritariamente, filmes antigos. Considerados antigos. Aí o que essa galera que não assiste a esses filmes, que só quer ver os seus filmes e tá tudo bem, vai falar? E assume uma postura anti-intelectualista. Mas aí você só gosta de filme antigo. Tá querendo pagar de culto, só tem filme antigo nessa lista. Cadê os filmes novos? Cara, mas aí você parte de um pressuposto, mais uma vez, do que o Edson tá falando aqui. São mais de 100 anos de história do cinema pra trás. O grande problema é que essa galera tá fazendo o quê? Tá colocando no mesmo balaio o filme da década de 50 e da década de 80. Porque é tudo antigo. 10 anos pra trás, é tudo antigo, é tudo no mesmo bolo. Tá ligado? Então se eu boto na minha lista Enigma de Outro Mundo, que é da década de 80, e eu coloco Rio 40 Graus, que é da década de 50, tá tudo no mesmo balaio do filme velho. Tá ligado? Então não é bem por aí. pô, é um bagulho que você gosta, explora, caralho. Explora. Sabe? Vai além. Vai te fazer melhor que o mundo ao seu redor? Não. Tu é melhor porque você viu um filme? Não. Tu continua desempregado. Continua um merda. Você vê filme de... Aí atacou o cinéfilo profundamente. Aí cinéfilo tira a bunda do sofá e vai entregar currículo também, pô. te faz melhor que ninguém. Mas se é um bagulho que você gosta, se desafia, caralho. Se desafia um pouco, para de ser frouxo. Se dá o prazer, viado. De ir além, de cava mais fundo. Cava mais fundo. Para de ver o resuminho. Para de ver a versão resumida. Para de ver cortado em parte no TikTok. Cava fundo. Você provavelmente não sabe quem é Buster Keaton. Opa. Buster Keaton. Você sabe quem é Buster Keaton? Mas você sabe quem é John Wick. John Wick forte. Né? 1, 2, 3, 4. O Buster Keaton, ele é provavelmente um dos maiores atores de sua época. Um dos maiores atores da sua época. Ele era um dos maiores concorrentes, entre aspas, do Chaplin, do cinema mudo. E o Buster Keaton, ele é conhecido pela fisicalidade do cinema dele. O que o Buster Keaton fazia nos filmes dele é loucura. Buster Keaton pulava de trem em movimento. O Buster Keaton fazia... Tem uma cena do Buster Keaton famosíssima, que um prédio cai nele. Se ele erra, ele morria. E o Buster Keaton, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o quanto que o Buster Keaton era sinistro, tá? Esse aqui é o Buster Keaton, numa época que não existia dublê. Tá? Uma época que não existia dublê. Tá bom? O cara era pica. Então, você tem um cara... É claro que, assim, tem toda uma relação da montagem também. Ele se arriscava. É uma espécie de Tom Cruise num momento muito com menos segurança, né? Mas existe toda uma relação complexa da montagem aqui. O Buster Keaton foi um mestre na relação da montagem também. Que colocava a vida em risco e fazia um cinema... Essa dinâmica de espaço e tempo no cinema, de como relacionar os espaços e os tempos para gerar essa sensação de esculpimento desse tempo e desses espaços. Tem aula sobre tempo e espaço na introdução. Com uma fisicalidade absurda. E esse cara, ele era brabíssimo. E ele foi sumido. Ele sumiu, né, com o tempo. Só que esse cara,
Ele é... Olha essa cena que linda, viado. Olha que bagulho lindo essa cena. Os caras não tinham câmera móvel nessa época. Esse cara, ele é o pai do Jackie Chan. Esse cara é o pai do John Wick. Muitas cenas de John Wick são completamente inspiradas. Olha, porra, vai se fuder. Vai se fuder. Olha essa pegadinha do carro. Olha que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Olha isso, viado. Esse cara é pica. Boa parte dos filmes que você assiste, é esse cara da cena do trilho do trem, exatamente ele. Boas coisas que você assiste hoje só existem porque esse cara, anos atrás... Mano, cara, olha isso! Isso é bizarro. Esse cara é um monstro. Olha o que esse pinóia! Zero CGI. Zero corte. Olha isso, mano. E era ele mesmo, tá ligado? Olha o que esse doidão se predispunha a fazer, mano. Olha isso aí, ó. Ó. Isso é um bondinho, tá? Óbvio que tem cabo, óbvio que tem um monte de coisa. Olha o que o maluco fazia, velho. E esse cara simplesmente criou... Buster Keaton é puro... o Looney Tunes é puro Buster Keaton. Pô, olha isso, viado. Isso é um ator fazendo isso, cara. Não é um dublê, sabe? E é um cara que se predispõe. Então, o John Wick, ele é puramente inspirado em Buster Keaton, em cinema mudo, nessa coisa da fisicalidade. E olha que doideira, assim. Quem nunca viu isso antes, cara... Porra, olha isso daqui. Se esse maluco erra, ele morre, tá? Se ele erra, ele morre. Tá? Então, assim, a gente tá falando de um cara Olha, que inventou... Olha isso. olha isso, cara. Bizarro. Essa é a parte boa de ser cinéfilo, porque um dia você não tinha conhecimento... Ó, isso aqui era a morte na certa. Esse aqui, ele pisou um pouquinho pra frente, amigo. Ele tava morto. Isso é um trem. O cara tá brincando na frente de um trem. Entendeu? Então essa que é a parada. Você às vezes se predispõe, você tem um limiar tão medíocre de filme. Eu só vejo Transformers, eu só vejo Velozes e Furiosos. Porque você só vê o que tua mamãe te dá na colherzinha de avião na tua boquinha, entendeu? É quando você se desafia um pouco mais, tu descobre que tem um cara anos atrás fazendo esse bagulho sinistro que você jamais teria visto na vida. Sacou? E vários dos filmes deles estão de graça no YouTube. E tu começa a entender como Eu já não tô nem mais escutando o Edson. Desculpa, Edson. Tô só vendo o Buster esse cara Keaton daqui aqui. é responsável por vários caras que você gosta aperfeiçoarem. E legal pra cacete, porque aí tu começa a olhar a referência do que você vê, assim, caralho, mano. Então John Wick olhava pra esse cara. Pô, que foda. Aí tu começa a olhar o Jackie Chan, e pô, o Jackie Chan fazia inspirado nisso, que foda. Como foi que o Jackie... Ó, puta, olha isso aqui. Gente, olha isso. Se isso aqui não é cinema, eu não sei o que que é. Olha isso. Olha que brincadeira braba. E aí tu começa a olhar pras coisas... Qual que é essa daqui que tá com a galera mais vista? Pô. Explica pra mim, tá? Como é que ele fez isso daqui, ó? Quem quiser. Explica pra mim, ó. Quem puder explicar fácil, sem efeito especial, tá? O cara saiu da frente de um trem em movimento, tá? Filha da puta. Ó o cara tentando se matar aqui, ó. Agora olha isso daqui, ó. Olha essa cena daqui. Tenta explicar pra mim como é que ele fez isso. Antes do computador existir. Foda. Então, o rolê que é um tesão, às vezes, de você se desafiar aí além, um pouquinho além do que você já tá na sua boquinha, é isso, é você achar referência, Fácil, você achar ilusionismo. base. É você olhar aquilo que você gosta e não esperar a próxima coisa do que você gosta. É de você ir atrás de, tipo assim, como é que eu acho o gostinho, sabe? Tipo, mais disso. Então, pô, eu gosto de Matrix, eu gosto de John Wick. Pô, você sabe quem é um John Woo? Tu já viu os filmes de ação do John Woo? Tu já viu qual que é o nome? Fervura Máxima. Fervura Máxima é o pai do Matrix. É o pai do Matrix. Tu, pô, gosta de filme de arte marcial, vai ver o Jet Li, vai ver Máscara Negra do Jet Li, sabe? Vai ver Bruce Lee. Então, às vezes, é você começar a olhar... E isso pra mim é cinefilia, entendeu? Porque, por exemplo, eu gosto muito de cinema de ação, eu não gosto de drama iraniano. Eu assisto, né? Drama iraniano.
Não tenho medo. O drama iraniano não vai me pegar à noite. Mas eu gosto de filme de ação. E eu gostar de filme de ação me fez buscar filmes de ação antigo. Pô, velho. Foda, porque eu comecei a olhar e me perceber que eu não precisava esperar a próxima coisa pra eu ver coisas legais. Eu comecei a ver as coisas lá pra trás. Comecei a ver filme japonês, filme coreano, filme de Hong Kong. Hong Kong tinha uns filmes de porradaria brabo, filme chinês. E aí tu começa a olhar e fala assim, caralho, um monte de coisa que eu consumo hoje é a cópia da cópia da cópia. E que legal eu ter a referência, eu entender e saber. Eu lembro quando eu vi Kill Bill, pô, sabendo as referências, eu falei, caralho, eu conheço essas pessoas, que foda, eu sei de onde tá vindo Mas você caça referência nos filmes de Tarantino também é chatão. o rolê, entendeu? Eu sei de onde tá vindo a base desse filme. Eu sei de onde tá vindo a referência. Isso é um tesão, cara. É um tesão. Então, eu tô, tipo, eu acho que é um caminho pra vocês poderem pegar uma coisa que vocês gostam e gostar mais. Perfeito. É isso. Edson Castro deu a palavra, se posicionou na treta do cinema iraniano. Eu gosto de pessoa que se posiciona. Cheguei atrasado. Tava pegado lá na época do Oscar. Mas tamo aí, tá bom? Tá muito perto da gente bater 50 mil inscritos nesse canal. Então se inscreve aqui, tá bom? Curtiram o vídeo?